Gente, nós vamos meditar na palavra de Deus nessa hora, no livro de Juízes, que é um texto até conhecido, no capítulo 6. Nós vemos ali o chamado de Gideão. Porque todos nós precisamos ter experiências com Deus. Nós não podemos viver só da experiência das pessoas, daquilo que nós ouvimos das pessoas. Deus tem chamado cada um a ter uma vida com Ele. E muitas vezes o nosso chamado, a nossa própria experiência com Deus, com certeza vai afetar outras pessoas para bem. Pessoas serão transformadas, serão tocadas pelo poder de Deus, através daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque Deus tem nos chamado para um crescimento de conhecê-lo a cada dia. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, nós vamos ficando libertos, nós vamos nos tornando em Deus pessoas melhores a cada dia, porque esse caminho do justo, ele é um caminho conforme a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então a cada dia Deus tem nos chamado para nos relacionarmos com Ele. Então você sabe que Gideão, ele estava vivendo um tempo de muita dificuldade, porque o povo de Deus estava sendo dominado pelos midianitas. E naquele momento que o povo de Deus estava sendo dominado pelos midianitas, eles estavam já há 7 anos sob o domínio dos midianitas, e eles estavam empobrecendo a cada ano, porque todo ano, na época da colheita, os midianitas vinham como gafanhoto, invadiam a terra de Israel e destruía tudo, acabava com tudo. Então, no primeiro ano, eles foram tentando sobreviver, tentando ficar com alguma coisa daquilo que eles colhiam, e no segundo e no terceiro, mas depois eles foram perdendo força e perdendo estratégias humanas para tentar conseguir alguma coisa daquilo que eles produziam. Porque o que eles produziam era para destruição. Eles entravam ali e acabavam com tudo. Então, no meio de todo esse povo, a palavra de Deus fala que tinha um homem chamado Gideão. E Gideão estava se esforçando muito para tentar sobreviver ali naquele lugar, sobreviver àquele roubo. E ele estava lutando muito, mas ele estava lutando com uma força humana. Ele estava lutando do jeito dele e do jeito da maneira dele, dos pensamentos dele. Mas a palavra de Deus diz que ele conhecia a história do povo de Deus, dos livramentos que Deus havia dado ao seu povo no Egito. Ele conhecia a passagem do Mar Vermelho e como Deus agiu poderosamente em favor do seu povo. Ele conhecia histórias de milagres e de fé, mas ele mesmo, como pessoa, ele ainda não tinha vivido uma história dessa. E não só isso, ele tinha uma tristeza no coração, achando que Deus, que agiu no passado em favor do seu povo, não estava agindo em favor do seu povo novamente.
E ele tinha muito conflito com todas essas situações. Mas Deus, ele foi aonde Gideão estava. Ele enviou um anjo aonde ele estava. E nós entendemos que Deus agiu dessa maneira com Gideão. Ele poderia visitar outros homens dali de Israel. Ele poderia visitar outras pessoas. Mas ele escolheu Gideão. Porque Gideão estava lutando. Ele escolheu Gideão porque Gideão queria vencer. Gideão queria a libertação daquela escravidão. Ele não sabia como, ele estava tentando. E Deus entrou ali naquela tentativa dele, para mostrar para ele uma maneira espiritual e não natural de sair daquele problema tão difícil que ele e a sua nação estavam enfrentando. Eu quero dizer para você que está lutando de uma forma natural. Você está se esforçando com a sua própria sabedoria, com o seu intelecto. A Bíblia fala com o braço da carne, agindo da sua maneira e agindo do seu jeito. E você não está conseguindo. Mas você está mostrando para Deus que você quer. Mesmo de uma maneira que não está dando resultado. Mas você quer. Você quer a libertação, você quer a vitória, você quer a mudança. E você quer tanto que hoje Deus está falando com você que não é de uma maneira humana que nós ficamos livres de problemas que são espirituais, mas são com armas espirituais que nós vencemos os problemas espirituais. É através do poder do Espírito Santo que nós conseguimos vencer as situações que são espirituais. Então nós vamos ler aqui esse texto que está em Juízes 6. Nós fizemos apenas um resumo, mas a partir do versículo 11, nós lemos um texto assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: Se agora tens achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Então Deus enviou um anjo para falar com Gideão. E quando o anjo falou para ele: O Senhor é contigo, varão valoroso, ele se sentiu não animado e não encorajado. Ele começou a achar que ele não era valoroso, e ele começou a achar que Deus não estava com ele por causa da situação difícil que ele estava enfrentando. E isso acontece com milhões de pessoas, com todos nós, e muitas vezes. Porque a situação está difícil, nós achamos que Deus não está conosco e nem está na situação. E Deus está conosco justamente nesse tempo
em que a situação está difícil e nós estamos sendo vencidos por essa situação difícil. Ele chega justamente nessa hora para nos dar o livramento e para nos dar a vitória. E muitas vezes nós não acreditamos mais que o livramento vem. Nós não acreditamos que a vitória vem. Nós não conseguimos crer que nós vamos vencer, que nós somos valorosos e que nós temos força, por conta de todo aquele fato contrário ao nosso redor, e nós começamos a nos relacionar com o fato contrário, porque é mais fácil se relacionar com o fato contrário do que com Deus, com a promessa, com a vitória. Por quê? Porque você não está vendo Deus com seus olhos humanos. Você não está vendo a vitória com seus olhos humanos. Você não está vendo a promessa com seus olhos humanos. Mas a luta você está vendo com seus olhos humanos. A dificuldade você está vendo com seus olhos humanos. E nós preferimos crer naquilo que estamos vendo e não queremos crer naquilo que não estamos vendo. Mas a fé é crer naquilo que não se vê, mas se espera. Então, o meu justo viverá pela fé, viverá a partir de uma palavra. Então, nós temos que sair dessa visão humana, dessa visão natural, e começarmos a acreditarmos na palavra de Deus e andarmos em fé para sermos o que Deus tem nos chamado para ser e vivermos aquilo que Ele tem nos chamado para viver. É tempo de nos afastarmos daquilo que só nos coloca para baixo, daquilo que só nos entristece, e começarmos a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e nos desligarmos dessas situações de desânimo, de abatimento, e começarmos a nos relacionar com esse Deus invisível, mas que é único, que é eterno e que é real, e que mesmo que você não veja e que nós não vejamos, Ele trabalha para aqueles que não vê, mas para aqueles que esperam nele. É isso que a palavra está dizendo. Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Então você não está vendo, mas você está esperando, e Ele vem para te socorrer. Ele vem para nos socorrer, e Ele vem para nos ajudar. E Gideão teve essa atitude porque ele não tinha essa visão de fé, porque ele não tinha uma experiência com Deus. Ele conhecia a experiência dos seus antepassados, mas ele mesmo ainda não tinha uma experiência com Deus, e ele estava começando a ter. E quando Deus falou, vai nessa tua força, você é um varão valoroso, eu estou contigo, e ele começou a falar, não está, eu não sou valoroso coisa nenhuma, e se o Senhor tivesse conosco, a situação não estava assim. Cadê as maravilhas e os milagres e o teu poder manifesto quando o Senhor tirou o povo do Egito? Parou o teu milagre? Parou o teu favor? Parou o teu poder? O que está acontecendo que nada mudou? Continua essa dificuldade, não mudou. Era mais ou menos isso que ele queria dizer. E ele ainda falou mais um monte. Ele falou assim, eu não sou valoroso, eu não tenho força, porque a minha família, a minha tribo é a menor de Israel, e a minha família é a menor da tribo, e eu sou o menor da minha família. Então tudo dele era menor. Ele tinha uma visão muito limitada. A visão era humana, ainda era pequena. Ele era pequeno, a família era pequena, porque a tribo era pequena, e ele não ia conseguir por conta desses fatores. Só que os nossos fatores, as nossas circunstâncias, para Deus não é nada. Não adianta eu chegar para Deus e falar, eu não posso vencer por causa disso, disso e disso, eu não posso ser vencedor, eu não posso ser um homem
poderoso em Deus, porque minhas limitações, o meu contexto é um contexto desfavorável. Gente, quem não tem contexto desfavorável? Quem não tem um contexto que é um impedimento para avançar, para crescer? Todo mundo tem. Isso acontece com todo mundo tem esse contexto, tem esse currículo e tem esse histórico, todo mundo tem. Só que Deus, Ele é poderoso e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, no nosso contexto, no nosso histórico e no nosso currículo. E faz de nós mais do que vencedores em meios a situações desfavoráveis, a circunstâncias de desfavor e a circunstâncias de desonra e de humilhação e de vergonha. Porque Deus tem um plano na nossa vida. Ele não vai desistir do plano porque tem humilhação e tem vergonha. Ele é maior do que a vergonha. Ele é maior do que a humilhação. O que vergonha é para Deus? Nada. O que humilhação é para Deus? Nada. Humilhação e vergonha e desfavor e situações contrárias podem impedir o plano de Deus na nossa vida. Só podem impedir se eu me agarrar a elas. Mas se eu fizer a escolha de me agarrar em Deus, elas vão cair por terra. E Deus começou a falar para ele, começou a animar ele, falar para ele: olha, você vai nessa tua força mesmo. Ele achava que não tinha força, mas ele tinha. Que força que ele tinha? Naquele momento ele tinha uma força natural, porque ele queria ficar liberto. Ele queria vencer. É essa força. Foi nessa força que Deus entrou para colocar o poder dele. Ele queria vencer, mas ele estava lutando errado. Ele queria vencer, mas ele tinha armas erradas. Todo mundo já passou por isso. Você quer vencer, mas está fazendo tudo errado. Porque você acha que desse jeito vai dar certo. Até que o Espírito Santo chega para você e fala assim: troca essas armas. Não é desse jeito que você vai vencer, que você vai sair da dor, sair do desemprego, da humilhação e da vergonha. Não é dessa maneira. Você vai sair com o meu poder. Você vai sair porque eu estou com você, porque eu vou te ajudar, eu vou te dar poder, eu vou te dar autoridade, e você vai vencer esses impedimentos todos com o meu poder. Aí a coisa começou a mudar de figura. Mas por conta dele ter sido tão roubado e de tanta destruição, porque se você fica nesse ambiente de roubo, sempre perdendo, sempre perdendo, sempre perdendo, sempre perdendo, você fica incrédulo, você se sente inútil, você se sente diminuído, você não consegue acreditar. E ele chegou para Deus e falou assim: então o Senhor me dá um sinal. O Senhor me dá um sinal que o Senhor está comigo. E Deus deu um sinal para ele, que estava com ele, porque a fé dele naquele momento era ainda uma fé pequena. Mas à medida que a tua fé cresce, você não se importa mais com o sinal. Você se importa com a palavra que Deus te deu e você começa a andar nela. Até porque sinais favoráveis vão diminuindo ao longo do caminho, até zerar. Aí ao longo do caminho você olha, só tem fatos contrários. E você só tem uma coisa para continuar, uma palavra. É só isso que você tem. Muitas vezes você não vai ter nenhum sinal, mas uma palavra você nunca vai deixar de ter, porque Jesus é a palavra. E quando Deus nos deu Jesus, nos deu a palavra dele, ele nos deu uma pessoa. Ele deu o próprio Jesus para estar conosco. Então você não tem só uma palavra, você tem Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E agora ele habita em nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo agora ficou no lugar de Jesus. Ele habita em nós. Jesus falou: quando eu voltar para o céu, o Pai, o meu Pai, não vai deixar vocês órfãos. Ninguém vai ficar órfão.
Ele vai enviar o Consolador e ele vai habitar dentro de vocês. E ele vai guiar vocês em toda a verdade e ele vai fazer com que vocês se lembrem de toda a minha palavra. Então ele nos deu uma pessoa que está dentro de nós. E nós temos dentro de nós uma pessoa vencedora. A vida que vence está dentro de nós. A vida vencedora de Jesus. E ele vence tudo por nós. Qualquer medo, qualquer dificuldade, qualquer insegurança, qualquer angústia, qualquer desespero, tudo. Ele é nosso tudo. O tudo está dentro de nós. E ele vai vencer qualquer escassez, qualquer esterilidade, qualquer falta de qualquer coisa. Porque nós já temos o tudo que é Jesus. Nós temos a pessoa de Jesus dentro de nós. Nós temos a vida vencedora de Jesus dentro de nós. Por isso que qualquer coisa que acontece, qualquer situação que acontece, Jesus pode vencer por nós. Ele está dentro de nós. Então, ao invés de eu ficar com medo, eu assumo que a vida vencedora está dentro de mim. Eu assumo que Jesus está comigo, atuando em todas as minhas guerras e lutas e pelejas, em todos os meus medos, em todos os meus conflitos, em todas as minhas dificuldades, em tudo que está acontecendo comigo de desfavorável. Jesus está comigo para me ajudar. Jesus está com você para te ajudar. E naquele momento, Gideão começou a sua luta, começou a sua batalha, e ele começou a acreditar que Deus realmente estava com ele, e ele conseguiu juntar um exército de 32 mil homens. Aí Deus chegou para ele e falou assim: Gideão, sai no meio desses 32 mil homens e começa a gritar no meio deles assim: os covardes, voltem para casa. E ele chegou no meio deles e começou a gritar: os covardes, voltem para casa. Aí foi exatamente isso que aconteceu. De 32 mil homens, 22 mil eram covardes, estavam com muito medo. Não creram na palavra que Deus deu para Gideão. E ele ficou com 10 mil homens. E Deus fez mais um teste. E daqueles 10 mil homens, 9.700 homens também saíram daquele exército. Um exército de 32 mil homens foi reduzido para 300 homens. Então eu acredito que Deus estava mostrando que não é pelo braço humano, pela força humana e pela quantidade de aliados que nós vamos vencer. Nós sempre vamos vencer porque Deus está conosco, independente de quem não está ou de quem estiver. Deus está conosco em todo o tempo. E Deus permitiu até essa situação para mostrar que quem vence a batalha é Ele. É Ele que vence. É Ele que traz a vitória. Não são os nossos recursos. Deus deixou Gideão com um número inadequado para vencer uma guerra. Para mostrar que não são muitos, que não é a quantidade que vai conquistar. Quem vai conquistar é o poder de Deus naquele recurso mínimo, naquela quantidade pequena, naquele número tão insignificante. E para combinar com o histórico de Gideão, ele ficou com 300, porque já que ele achava que ele era o menor, a tribo menor, a família menor, e o menor da família, para que 32 mil homens? Então Deus deixou ele com 300, para mostrar para ele que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E com 300 homens, ele venceu o exército dos midianitas, porque Deus que pelejou por eles, Deus que deu a vitória, Deus que deu a estratégia, Deus que mostrou que Ele que é o grande, e que não é um exército grande, é um exército poderoso. E um exército poderoso ele não precisa ser grande, ele precisa ter o poder de Deus.
Deus. Ele precisa de Deus ao lado, ele precisa de Deus junto, ele precisa de Deus trazendo estratégias espirituais para nós vencermos. Então você pode falar assim: eu não consegui porque eu estava sozinho, eu não consegui porque ninguém me ajudou, eu não consegui porque eu não tive apoio. Então você tira aí esse apoio, ninguém te ajudou e você estava sozinho, e bota Deus aí, para você ver se você não vai conseguir, se Deus não vai te ajudar, se Ele não é socorro bem presente na hora da angústia, e se o nosso socorro não vem dele que fez o céu e a terra. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, no poder e na autoridade no nome de Jesus, nós colocamos todos que ligaram para nós nessa hora. Colocamos, Senhor, aqueles que também não conseguiram ligar, aqueles que estão nos assistindo nessa hora, ao alcance da nossa voz, pessoas que se sentem um nada, como Gideão se sentiu, se sentem inferior, se sentem incapazes, pessoas desmotivadas pelas perdas, pessoas se sentindo destruídas por tanto roubo que tem acontecido na vida delas. Mas o Senhor é o Deus da restituição. O Senhor é o Deus que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Senhor é o Deus da vitória. O Senhor é o Deus da bênção. O Senhor é o Deus que é grande, que é maravilhoso e que está conosco. Entra na luta do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus, ajuda esse homem a acreditar que em ti ele pode. Ajuda essa mulher a acreditar que em ti ela pode. E que o Senhor é Deus mesmo do desfavorecido. A tua palavra diz que o Senhor vai até o pó e levanta do pó o pequeno. O Senhor vai até o lixo, até o monturo, e ergue do monturo e do lixo necessitado. E coloca sentado entre os príncipes da terra. Porque o Senhor é o Deus que honra o pequeno. O Senhor é o Deus que levanta o pequeno. O Senhor é o Deus que abate a árvore grande e levanta a árvore pequena. O Senhor é um Deus que resseca a árvore verde e faz reverdecer a árvore seca. O Senhor é um Deus tremendo, maravilhoso, grandioso e poderoso. E nós te agradecemos pela tua grande vitória, teu grande milagre, teu grande mover na nossa vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe muitíssimo. E nós voltamos, em nome de Jesus, amanhã aqui pela 98.7, Rádio Aliança, Jesus em primeiro lugar.